Vamos falar agora um pouco sobre as funções e as características dos principais ingredientes utilizados em uma receita de bolo. O açúcar, além de adoçar as massas, também atua fornecendo estrutura, umidade, maciez, cor. O açúcar, através de uma reação chamada reação de Maillard, que é também chamada de caramelização, ele vai dar essa cor dourada no bolo. Ele vai dar aquele aspecto bonito. Então, o açúcar tem várias funções nas receitas e os mais utilizados são o açúcar cristal, o açúcar refinado, o demerara e o açúcar mascavo. Todos eles também fornecem essas funções que eu te falei, mas cada um vai puxar com uma característica mais particular. Por exemplo, o açúcar mascavo, além de adoçar, fornecer estrutura, umidade e maciez, ele também vai agregar cor, porque ele vai deixar a massa levemente mais marronzinha, e também vai agregar um sabor mais de melado, porque o açúcar mascavo, ele é o açúcar puro, o natural, que não passou por nenhum processo de refino e nem de branqueamento. Então, se você substituir o açúcar cristal pelo açúcar mascavo, ele vai levar essas características para a sua massa. Além disso, o açúcar ele tem um papel muito importante nas receitas, porque ele atua retardando a temperatura no interior da massa enquanto o bolo está assando. O que isso significa? Isso significa que as farinhas elas vão absorver os líquidos das receitas de maneira mais lenta, favorecendo o acúmulo de umidade e a manutenção da maciez dentro da massa. Quanto mais rápido os líquidos evaporarem da massa, mais seca ela fica. Então, se eu tenho o açúcar que retarda a temperatura no interior do bolo, as farinhas vão absorver mais a umidade e assim, consequentemente, o seu bolo vai ficar mais macio e úmido. O leite também é um ingrediente muito importante nas receitas de bolo, principalmente, porque ele vai trazer umidade, vai unir os ingredientes da receita e por conter altos teores de proteínas e de gorduras, eles vão agregar muita umidade e muita maciez ao bolo. Você poderá substituir o leite animal por leites vegetais, água ou sucos de frutas. Se você substituir por água ou sucos de frutas, a sua massa ela vai ficar levemente mais ressecada, porque o suco e a água não vai ter a proteína e nem a gordura que tem no leite animal e no leite vegetal. Então a massa vai ficar levemente mais ressecada. A substituição do leite animal por leites vegetais, principalmente leite de coco, leite de amêndoas, leite de castanha de caju, de amendoim, que são leites ricos em proteínas e gorduras, vão deixar a massa com um aspecto bem similar ao leite animal. Então você pode fazer essa substituição tranquilamente caso você tenha alguma restrição ao leite. Claro que cada leite vegetal pode agregar um pouquinho de sabor residual à massa, se for usado em grande quantidade. Então, por exemplo, o leite de amendoim, ele tem um sabor bem característico. Então, se você utilizar na massa, o seu bolo pode ficar com um saborzinho de amendoim. Já o leite de amêndoas e o leite de castanha de caju são leites mais neutros, assim como o leite de coco, que não vão deixar um sabor residual muito marcante na sua massa. Pelo contrário, o leite de amêndoas é o mais indicado para a substituição do leite animal, porque ele não deixa sabor residual. As gorduras utilizadas nos bolos são óleo vegetal, manteiga ou margarina. Uma pode ser substituída pela outra, porém as quantidades vão variar e também a textura do resultado final vai variar. Como assim? Por exemplo, se você utilizar manteiga em substituição ao óleo, a sua massa ela vai ficar com um aspecto mais amanteigado, mais pesada e assim que você refrigerar essa massa, ela vai ficar mais firme, porque a manteiga, quando refrigerada, ela enrijece. Então, para você retornar à textura original da massa, você tem que retirar da geladeira, deixar em temperatura ambiente por alguns minutos para que a manteiga amoleça e também a massa fique mais úmida e macia. Para você acelerar esse processo, você pode aquecer o seu bolo. Já massas feitas com óleo vegetal, elas têm a característica de ficarem mais leves, mais macias e fofinhas, e não ficam muito firmes quando levadas à refrigeração. Mas da mesma maneira, todo alimento que é refrigerado, ele vai enrijecendo. Então o importante é que você, independentemente de ser uma receita com ou sem glúten, quando você for consumir, dê uma leve aquecida para retornar à característica original da massa. Se você congelar também, o ideal é que você aqueça para consumir ou então deixe na geladeira para que ele descongele naturalmente.
Agora vamos falar um pouco sobre as principais farinhas sem glúten utilizadas nas receitas de bolo. A principal, a base da confeitaria sem glúten é a farinha de arroz. Nós temos a farinha de arroz branca e a farinha de arroz integral. A farinha de arroz branca é rica em amido, pobre em fibras e nutrientes, tem baixo potencial alergênico e baixa capacidade de retenção de líquidos. Ela fornece estrutura às massas e, por ter cor e sabor neutros, é muito utilizada como base nas produções sem glúten. Já a farinha de arroz integral é rica em fibras, rica em proteínas, absorve muito os líquidos da receita e também deixa um sabor residual se utilizada em maior quantidade. Além disso, tem alta capacidade de retenção de líquidos, então quando utilizada, o ideal é que você a combine com outros tipos de farinhas, como a farinha de arroz branca, para equilibrar a massa e não deixá-la tão seca. Além disso, é importante que você agregue farinhas de liga e de maciez também, para deixar a massa com uma textura e consistência mais satisfatórias. Uma farinha que eu gosto muito de utilizar é a farinha de trigo sarraceno. Ela é uma farinha rica em nutrientes, rica em fibras, gorduras, proteínas, que agrega muita umidade e maciez às massas. Também possui função de dar estrutura e pode ser combinada junto à farinha de arroz integral e à farinha de arroz branca para formar um mix de farinha sem glúten. A farinha de trigo sarraceno, ela poderá ser substituída por farinha de grão de bico, farinha de feijão branco, farinha de teff, até mesmo a farinha de arroz integral. Você pode substituir uma pela outra, lembrando que cada substituição, além de dar a estrutura, que é a função dessas farinhas, ela também vai levar as características próprias. Então, a farinha de trigo sarraceno, ela possui sabor residual. Então, se você utilizar em grandes quantidades, a sua receita pode ficar com um leve sabor mais forte da farinha de trigo sarraceno. Por isso, o ideal é combiná-la com outras farinhas de estrutura. A farinha de amêndoas também é considerada uma farinha de estrutura, porém, se você utilizá-la sozinha na receita, ela não vai ter a estrutura suficiente para suportar o peso da massa e o seu bolo vai baixar. Então, o ideal é que você também a utilize em combinação com outras farinhas. Além disso, a farinha de amêndoas possui altos teores de fibras, gorduras e proteínas. Então, ela vai ajudar na umidade e na maciez das massas. Ela também agrega aquele aspecto amanteigado à massa, de untuosidade, e poderá ser substituída nas receitas doces por farinha de castanha de caju ou farinha de amendoim, que são opções mais baratas e também vão deixar essa característica de umidade e maciez na massa. Nas receitas salgadas, o indicado é que você substitua por farinha de girassol. Por que eu não utilizo a farinha de girassol nas receitas doces? Porque a farinha de girassol possui um sabor residual que eu não acho muito interessante nas receitas doces, mas se você não se importar, você poderá substituí-la tranquilamente. O polvilho doce é uma farinha refinada, pobre em nutrientes, mas que agrega liga às massas. Ela deve ser utilizada em conjunto com as farinhas de estrutura e de maciez para poder chegar na característica similar às produções feitas com farinha de trigo, já que a farinha de trigo agrega estrutura, liga e maciez. E as farinhas de estrutura, por si só, não possuem essa característica de liga tão forte quanto o polvilho doce. Então, por isso, o ideal é você utilizá-lo em suas preparações e você poderá substituí-lo por araruta. Já para agregar maciez e leveza às massas, você poderá utilizar a fécula de batata ou o amido de milho. Ambas são farinhas refinadas, pobres em nutrientes, mas que agregam leveza e maciez. Essas farinhas de liga e maciez, eu não indico que você as substitua pelo polvilho doce ou pela araruta, porque o polvilho doce e a araruta vão agregar liga, vão deixar a massa mais pesada se estiverem em grande quantidade. Então, por isso que se você for substituir o polvilho doce, o substitua por araruta. Se você for substituir a fécula de batata, substitua por amido de milho e vice-versa. Não misture o polvilho doce com a fécula de batata e nem com o amido de milho, porque a substituição feita um pelo outro vai deixar sua massa um pouquinho mais pesada. Nas minhas receitas de bolo, eu quase sempre utilizo o vinagre de maçã, né? Que é o ácido. Por que eu utilizo esse ácido? Porque além de ele reagir com o bicarbonato de sódio presente no fermento químico e aumentar o volume dessa massa, porque vai fazer com que ela cresça mais, ele também vai ajudar na formação dos alvéolos dentro da massa. Os alvéolos são as bolhas de ar
formadas a partir da fermentação do fermento químico. Então, através da formação desses alvéolos, eu tenho um bolo mais fofo, mais volumoso e mais macio. Então, o vinagre ele auxilia na maciez e na leveza dos bolos. Por isso que eu utilizo na maioria das minhas receitas. Eu não o utilizo em bolos de laranja, por exemplo, porque a laranja já é ácida, o suco da laranja já é ácido, então não há necessidade de você agregar outro ácido. Agora, em receitas que não levam nenhum ácido, aí eu procuro adicionar o vinagre de maçã ou então umas gotinhas de limão para ajudar na leveza e maciez das massas. E o ingrediente muito importante nas produções sem glúten é a goma xantana. A goma xantana é uma fibra solúvel com alta capacidade de retenção de líquidos que vai ajudar na liga das massas sem glúten. As farinhas sem glúten por si só não possuem uma liga tão forte quanto o glúten na farinha de trigo para segurar a fermentação do fermento dentro da massa. Quando o fermento começa a se desenvolver dentro da massa, ele libera gás carbônico. E se eu não tenho uma rede de liga para segurar esse gás carbônico dentro da massa, ele vai sair e o bolo não vai ficar tão volumoso, tão alto, tão estruturado. Então, por isso é muito importante que você agregue um agente de liga na sua massa para que ele forme uma rede elástica forte, seja capaz de reter o gás carbônico produzido pelo fermento e também a umidade, para que durante o processo de cocção da massa não haja a evaporação do líquido, que ele mantenha o líquido dentro da massa para produzir uma massa mais macia e úmida. Então a goma xantana é extremamente importante e você poderá substituí-la por goma guar ou por CMC, a carboximetilcelulose. Mas tenha sempre em mente que essas alterações podem fazer com que sua massa fique levemente mais ressecada, principalmente se você substituir a goma xantana por CMC. É importante que você não adicione a goma xantana em grandes quantidades, sempre obedeça à quantidade indicada pela receita, porque por ela ter uma alta capacidade de liga, se você adicionar a goma xantana em excesso, a sua massa, além de ficar com sabor residual desagradável, ela vai ficar muito preguenta, parecendo um pão de queijo. Então eu não indico que você utilize acima da quantidade. Coloque a quantidade pedida na receita, que vai ser o suficiente para deixar aquela massa equilibrada. Lembre-se que todas as receitas elas são criadas a partir de uma lógica. Todos os ingredientes que estão presentes nela, assim como as quantidades, já são feitas de maneira equilibrada. Então, se você for substituir um ingrediente, tenha em mente que você tem que substituir de maneira que deixe aquela receita equilibrada, que mantenha ela com equilíbrio. Porque se você substituir a mais, a sua receita vai ficar desequilibrada e o resultado final não vai ficar satisfatório. Um último ponto muito importante. Por mais que a quantidade do ingrediente seja pequena, ela tem uma razão para estar nessa receita. Então, por exemplo, a goma xantana vão 2 gramas, geralmente em um bolo médio. Os meus bolos geralmente levam 2 gramas de goma xantana. Então, não é porque são só 2 gramas que você pode retirar. 2 gramas vão fazer muita diferença no resultado final. Caso você retire a goma xantana desse bolo, o seu bolo vai ficar farelento, porque as farinhas sem glúten não possuem a liga suficiente para manter o bolo unido, os demais ingredientes da receita unido, assim como o vinagre. Geralmente vão 5 gramas ou 5 ml de vinagre em uma receita. Se você retirar, vai funcionar, mas ela não vai ficar com o aspecto que é a receita original. Então você não retire o ingrediente, aprenda como substituí-lo para garantir preparações melhores.